Bom, boa tarde, nação tricolor, boa tarde a todos. Tá um pouquinho tarde, né, que eu tive que dar uma saidinha. A gente fazer um vídeo aí pra ver a coletiva, né, que no caso foi do Lucas Silvestre, o filho do Dorival Júnior, né, auxiliar técnico dele, porque o nosso Dorival estava suspenso do jogo São Paulo e Botafogo, tá? A gente vai pôr aqui, ver se dá para comentar alguma coisa a respeito do que ele falou. Só que antes, nação tricolor e todos meus amigos aí. Infelizmente, nessa madrugada aconteceu uma tragédia, né? O ônibus dos torcedores do Corinthians. Até o momento que eu vi, já eram 9 que tinham falecido, tá? 9 seres humanos, 9 pessoas. Que a vida de torcida organizada, dos torcedores, é uma loucura, né? Vocês veem, eles vão para o Brasil inteiro, fora do Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, sempre acompanhando o time de coração, né? No caso, dos torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, de todos os clubes do Brasil, e o que eu conheço, os torcedores do São Paulo, a Dragões e a Independente, tá? Eles vão para apoiar, sempre estão lado a lado o São Paulo Futebol Clube e os torcedores de outros times acompanhando o seu clube de coração, é rotina para eles. Eles correm muito perigo nas estradas, porque realmente as estradas do Brasil, a grande maioria são horríveis, ruins. A maioria de mão dupla, que isso é um perigo, deveria mudar isso, o governo federal duplicar todas as estradas no Brasil e fazer melhorias. Isso não acontece, infelizmente. Então aconteceu essa tragédia com os torcedores do Corinthians, tá? É o seguinte, vocês veem, né? O Corinthians ganhou de 2-1, meus amigos, colegas corintianos, me zoando, tirando um barato, enchendo o saco. Eu quieto porque perdeu lá. Teve o jogo de volta, nosso tricolor se classificou e ganhou. Eu tô postando em tudo que é lugar meu aí, no Face, no Instagram, brincando, resenha, enchendo o saco, tá? Que é normal no futebol. Futebol é resenha, brincadeira, tá? Rivalidade só dentro de campo, pra mim. Tem que ser só dentro de campo e fora, não, tá? E eu realmente fiquei muito triste pelo ocorrido, porque vocês veem, né? O pessoal que morreu tem pai, tem mãe, de repente tem esposa, filhos. Imaginou a tristeza desse pessoal todo, porque é muito triste. Tá? Eles são todos os torcedores em geral, principalmente as organizadas, porque de repente tem torcedores que não é da organizada e viajam também. Compra lá, paga a viagem, o ônibus, o ingresso e vai também se quiser. Não é especificamente só organizada, a maioria é, mas tem torcedores comuns que vão. Eu, no passado, quando o Ferrão era presidente da Independente, há uns 30 e poucos anos atrás, eu acho que era o Ferrão, se não me falha a memória, e eu fui em algumas viagens com a Independente. Tá, é um sufoco. A última vez agora eu fui para Fernandópolis na campanha do Baby, fomos para Rio Preto também, mais de 7 horas de viagem de ônibus, é cansativo, é perigoso, tá? E infelizmente aconteceu essa tragédia com os torcedores do Corinthians. O que eu desejo é que Deus abençoe todas essas famílias, tá? Tá aqui os meus sinceros sentimentos para os familiares, para os amigos, tá? Porque é muito triste mesmo. De repente o cara sai de casa para torcer para o seu clube de coração e não volta mais. É muito triste, tá? Que Deus abençoe todos os familiares aí. Muito triste mesmo. Bom, vamos lá, nação tricolor. Bom, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, meu parceiro e meu patrocinador aqui no canal, tá? O maior site de apostas do Brasil e do mundo, indiscutível, super confiável, tá? É uma empresa global bookmaker, com participações de Liverpool, Barcelona e outros times de futebol, tá? Na 1xBet vocês têm vários ganhos, apostou, ganhou, recebe rapidinho. Vocês podem apostar na eSport, Campeonatos do Brasil, Liga dos Campeões, várias modalidades na 1xBet. O link está fixado aí no primeiro comentário, tá? Tem o código promocional Gugu, que com esse código vocês têm 100% no primeiro depósito de vocês, dobra a aposta de vocês, tá? Quem gosta de fazer uma fezinha, ganhar uma graninha, clica aí no link, usa o código promocional, tá?
Vamos apostar, ganhar uma graninha e ajudar o Gugu São Paulino aqui, tá bom? 1xBet, 1xBet, o maior site de apostas do Brasil e do mundo. Bom, deixa eu colocar, vamos colocar aqui, Nação Tricolor. Na realidade, a coletiva foi do Lucas Silvestre, que é o filho do Dorival, porque ele estava suspenso, tá? Vamos colocar aqui, vamos ver o que ele falou, tá bom, Nação Tricolor? Vamos que vamos. A entrevista coletiva com o auxiliar técnico Lucas Silvestre, que hoje substitui Dorival Júnior, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lucas, tudo bem? Lucas, eu gostaria de entender qual foi a intenção do São Paulo hoje. Deu para ver que no primeiro tempo o São Paulo não tinha uma referência, né? O Rames e o Luciano, eles estavam ali, quase um 4-4-2 com 2 meias de atacante, um 4-2-4. Essa é a primeira questão. Um outro ponto que eu gostaria de saber, agora que vocês já têm mais esse contato com os jogadores, em determinado momento, vocês acham que com todo mundo à disposição, Luciano, Caleri, Rames e Lucas, eles conseguem atuar juntos? Boa noite. Primeiramente, com relação à ideia para o jogo, era com que a gente tivesse Rames e Luciano na flutuação por dentro, e para isso a gente colocou 2 jogadores de ataque, né, a última linha por fora, que eram Natan e Juan, e a gente buscava a atração dos zagueiros nesse momento para que pudesse fazer os movimentos nas costas dos dois. Além disso, a gente também ficou com um time com muita qualidade técnica, né, para já que a gente tivesse a bola, e sabíamos da agressividade do Botafogo. Mas dava para ter ganhado o jogo, viu, Lucas? A saída do adversário. O Botafogo sem o Tiquinho não só lá, os nossos também zagueiros laterais, fica mas mal também menos, pressionariam bem os nossos volantes. Então a ideia era que a gente tivesse jogadores que nos dessem mais a posse, e nos movimentos de flutuação dos 2 meias tentar tirar os 2 zagueiros para buscar as infiltrações. Caso os zagueiros não saíssem, os meias receberiam essa bola no entrelinhas para poder ir de frente para a última linha do adversário. Acredito que no primeiro tempo a gente até conseguiu ter a bola, mas faltou um pouco dos ataques à profundidade, e isso que mas no o gol, né, intervalo a Lucas? gente buscou, colocando o Lucas em campo, muito gol, nossa, buscar um pouco, buscar melhorar um pouco essa situação dos ataques eu tô preocupado com as duas Copas. Mas principalmente em caso um brasileiro tem que fazer pontos, tá? Pra ficar no meio da tabela e não correr risco de ficar lá embaixo. Simples assim, não quero saber do brasileiro não. Eu e 20 milhões de São Paulinos queremos saber da Sul-Americana e da Copa do Brasil, que estamos na final. A ideia foi essa ali no intervalo. O Rames, como eu tinha dito no princípio, né, na entrevista pré-jogo, o Rames, a ideia era 45, hoje no máximo 60 para ele. E tá certo, tem que colocar para ele pegar ritmo de jogo, início, preparo físico. E aí perdi um dos momentos de substituição. Só que o Luan e o Pato também, Lucas. Sabendo que eu teria que tirar o Rames logo em seguida. Então a gente preferiu segurar o Rames já no intervalo. E aí sim colocar o Lucas nessa condição. Com relação ao Rames, Luciano, Caleri e Lucas, né, jogarem juntos, a gente não conseguiu trabalhar. E o Gabriel Neves de volante lá, é monstro. Foi uma sequência muito grande de jogos aí nos últimos momentos. Creio que daqui para frente a gente possa ter um tempinho maior com a parada da seleção, e também agora de sábado para quinta. Isso, aí treina bem esse time. Creio que a gente possa Gabriel Neves, Maia, Rames Rodrigues, Lucas, muito dos 4 estarem em campo e Luciano e Caleri na frente. Se as funções defensivas elas forem executadas, isso aí. não tem por que não colocar atletas de grande qualidade dentro de campo. Lucas, boa noite. Eu vou fazer 2 perguntas, mas vou fazer separados, tá? Primeiro, pelo que o São Paulo criou, fez no jogo, merecia, o empate ficou melhor para o Botafogo do que para o São Paulo? Lógico. Mesmo o Botafogo perdendo vários gols. Assim, que na realidade foi o Natan que entregou uma bola, quase gol. A outra o Michel Araújo. E o outro quem foi? O outro foi o Natan de novo. E o próprio Wellington, que foi tirar a bola. Aí saiu as grandes oportunidades do Botafogo. De quarta-feira, com um desgaste físico e emocional muito grande, né? A maneira como a gente terminou, e até vou fazer um parênteses em cima disso, porque não foi o jogo da quarta-feira. A gente vem de 21 dias já de decisão. Desde o primeiro jogo
do Corinthians lá na Arena, depois a gente teve os 2 jogos ali o Botafogo descansou a semana inteira, né? E agora tem lógica, essa decisão contra o Corinthians. Então foi um período de um desgaste mental muito grande. E você ter que reverter 2 placares, né, como a gente teve nesses 2 meses de semana. Então isso gerou um desgaste emocional muito grande, até a maneira como não só os atletas terminaram a partida da quarta-feira, mas também nós, comissão técnica, né? Foi um desgaste muito grande. E nós torcedores também, viu? Disso também, as mudanças, né, que a gente precisou realizar para esse jogo de hoje. Então é mais ou menos isso, e creio que por conta das mudanças, né, eu acho que a equipe se comportou bem dentro de campo, e como eu disse anteriormente, a gente foi bom, não foi bom. A única coisa que eu falei no meu vídeo é que tem que começar a fazer pontos em casa para ficar no meio da tabela, sossegado, e para ser campeão na Sul-Americana e na Copa do Brasil. A bola para dentro do gol mais uma vez, né? Porque as chances elas foram criadas, tivemos boas oportunidades no primeiro tempo, mas as melhores oportunidades foram no segundo tempo, e realmente um volume muito alto. Você precisa concluir em gol, ainda mais com um adversário, né, da qualidade o líder do campeonato está jogando bem. A gente enfrentou o líder do campeonato. Aí dava para ter ganhado antes. De uma maneira absoluta dentro do jogo, merecendo sim ter feito o placar, e acredito que para nós realmente esse resultado de 0-0, a gente sai de cabeça erguida por conta do esforço realizado. Isso sim, e por conta das oportunidades. Foi uma tragédia. Merecia, sim, mas poderia ter ganhado e feito os 3 pontos. Da partida. Foi a primeira partida do Rames como titular, começando o jogo. Que avaliação que vocês fazem do desempenho dele? E o cronograma vai seguir assim, 45, 60, até chegar a uma totalidade? Com o Rames não tem como ser diferente, né? O Rames ainda um período maior parado, e a gente está aproveitando esse período agora para poder trabalhar bastante com ele. Começando como titular. Parte física. Aguenta meio tempo, 30 minutos, mas ele tem que entrar de titular. Não conseguiu utilizar ele no jogo da quarta-feira, e a ideia era essa, já que ele tinha feito 15 a 20 minutos no jogo do Flamengo, que a gente fizesse uma carga gradativa, porque nesse momento o risco de lesões é muito grande para um atleta que está retornando, né, aos jogos. Então imagino que a sequência agora seja gradativa, e tendo obviamente em base todos os dados que a fisiologia vai nos abastecer, não só com relação a esse jogo, mas também com relação aos treinamentos seguintes. Ele provavelmente logo Dorival se aposenta e ele vai continuar a carreira de treinador. Separado, né? E vai ser um bom treinador, porque aprendeu muito com o pai. Concordo com a ideia de que merecia uma sorte melhor, talvez contra o Flamengo da mesma forma, e 2 vezes com equipes modificadas, com bastante modificação do que a gente tem uma ideia de ser o time titular do São Paulo. Mas isso, na comissão e a conversa com os jogadores, preocupa perder esses pontos que estavam palpáveis, que poderiam ser conquistados fora de casa. Está perdendo muito ponto dentro de casa. Contra o Botafogo, líder do campeonato em casa. Dava para ter ganhado o Botafogo. De alguma forma o planejamento dentro do Campeonato Brasileiro para chegar numa posição de Libertadores? Foram 2 jogos contra o líder do campeonato e contra a melhor equipe que tem no futebol brasileiro, né? E em ambos os jogos a gente teve o domínio total da partida. Não sofreu nem contra o Flamengo e nem contra o Botafogo. E por isso que dava para ter ganhado. Obviamente que você perder pontos, né, dessa maneira, e vamos colocar que a gente realmente deixou esses pontos para trás, são pontos que hoje nos dariam uma classificação muito melhor no campeonato, mas a gente tem total confiança no grupo, tanto que hoje nós tivemos 7 modificações, 8, né, contando com o Jandrei, 8 modificações na equipe, e ainda assim a gente conseguiu mais uma vez manter o padrão, né, que a equipe teoricamente titular vem realizando.
Então, é isso que nos deixa mais felizes nesse momento, é o rendimento que a equipe vem tendo. E, obviamente, que a gente precisa aperfeiçoar um ponto ou outro, temos consciência disso, os atletas têm consciência disso. Vamos à luta, vamos que vamos, e nós temos porque temos que ganhar esses 2 títulos das Copas, a final da Copa ou pelo do Brasil, menos uma das 2 de preferência da Copa do Brasil. Tanto que essas porque, infelizmente, no Brasil, assim, não vai adiantar nada o trabalho, o esforço, nem nada. Tem que ser campeão das 2, Sul-Americana e Copa do Brasil, ou que seja de uma das 2 de preferência da Copa do Brasil. Essa é a realidade. O futebol brasileiro é assim. A gente colocou hoje o que a gente tinha de melhor para poder atuar os 90 minutos. E pensando, aproveitando bem nessa linha, todo mundo, comissão, os jogadores, inclusive o Diego falou há pouco, sobre sempre bate nessa questão do jogo a jogo, e é claro que é uma filosofia que está sendo adotada pelo São Paulo recentemente, mas também tem um pouquinho de planejamento a longo prazo, seria loucura falar que não. Pensando exatamente nesses 2 jogos, e a avaliação de muitos que a Copa Sul-Americana também é palpável do São Paulo chegar numa final, há um caminho possível. Já há um planejamento, por exemplo, de um jogo individual, como o do próximo domingo contra o América Mineiro, utilizar uma equipe mista, até pelo desgaste de viagem que vai ter o São Paulo, pensando nesses confrontos contra a LDU? Não gosto, mas tem que ser que assim. Hoje a gente não tem uma equipe titular, porque todos os atletas estão atuando. Se a gente for ver o Luan, a última atuação dele, se eu não me engano, tinha sido contra o Palmeiras, lá eu tô falando, tem que pôr mais o Luan para jogar e o Pato. E hoje o Luan, depois de alguns jogos aí, que não vinha atuando, trabalhando muito forte. Pegarem ritmo de jogo, ficarem preparados, de repente num jogo decisivo, colocar os 2. Então a gente não tem uma equipe de titular. A gente vai pensando realmente jogo a jogo, e isso não é uma frase clichê, porque é assim que a gente precisa pensar. Graças a Deus, hoje nós somos a única equipe que está em 3 competições, né, no Brasil. Tem essa também. E o brasileiro descarta um pouco. Tente ganhar os pontos dentro do Morumbi em casa. Focar nas 2 Copas, então, Lucas e Dorival, nas 2 Copas. Hoje, né, acaba grande chance de sermos campeões e irmos para a Libertadores. Brasileiro já era. É só ganhar ponto para não ficar lá embaixo. Hoje a gente começa a pensar na equipe que vai atuar lá. Quinta-feira, dependendo de como for a partida e o desgaste, a gente pensa para o jogo do domingo como vai ser o jogo contra a América. Não tem como a gente pensar lá na frente. É impossível. A gente está pensando só no adversário seguinte, que é o que a gente precisa fazer nesse momento. Vai ficar grande, que a gente chegue bem, é mais ou menos em todas as competições. Eu volto, viu, Nação Tricolor? Um pré-jogo que nosso Tricolor vai enfrentar a LDU. Vale agora com o Mike. É fácil, extremamente fácil para você. Nosso Tricolor vai enfrentar a LDU, tá? Quinta-feira, dia 24. Às 19 horas, tá? Lá em Quito, tá? É a LDU, nosso Tricolor. O jogo de ida das quartas de final pela Sul-Americana. Então, na quarta-feira eu venho fazer um pré-jogo, tá? Fique com Deus, um abraço para todos, bom final de domingo, tá? E que Deus abençoe o coração dos familiares e dos amigos dos corintianos que perderam a vida essa madrugada na estrada, tá? Meus sinceros sentimentos, que Deus abençoe vocês. Um abraço, fique com Deus, valeu.